Oi, pessoal, boa noite. O André tá entrando. Oi? Ah, Fala aí, Flavinho. Só oi. vou conectar o telefone aqui rapidinho, tá? Tá, Um minutinho. Não sei se eu vou cair, tá? Só vou entrar aqui no tá, Bluetooth. Fica rapidinho que se conectou. tá, jóia. Oi, boa noite, pessoal. O Hugo, Marcelo, equipe, o Denis. O pessoal vai chegando aí. Mirella tá chegando. Olá, Mirella. Espera só o André conectar. A gente vai conversar sobre o sofrimento dele. E aí? Oi, Thaís. Me escutando, Flavinho? Tá, tô escutando, mas não tô te vendo. Tá vendo, não? E agora, Não, tá vendo ou não? não, Ainda não? não. E vocês estão me vendo aí da live? Só dá um ok. O pessoal tá vendo o André? É o Davi falou que tá. Então pode ser Ah, que. então beleza. Você só vê gente bonita então, Flavinho. Gente feia não aparece pra você. É, agora entendeu onde é que é agora. Oi? Onde é que eu vou ver isso? É, agora você saiu aí. É, eu já voltei. Tô apertando. Mas de repente é melhor de repente então você de repente me convidar e a gente resolve isso e acabou. De repente eu vou. Deixa eu ver se eu consigo sair da live. Deixa eu ver se eu consigo sair, peraí.
Agora sim eu tô te vendo. Ah, então tá tranquilo. Pronto, resolvido. Não tinha É, como conversar comigo sem me ver, pô, pô. tem que ver esse rosto bonito É aí, isso ó. aí, garoto. Tudo bem, Tudo André? bem? Boa noite aí, todo mundo. Boa noite, Flavinho. Ah, Prazer aí boa enorme noite. aí de a gente fazer esse bate-papo aí que já tem um tempinho aí que a gente já tá pensando nisso e agora saiu, né? A gente conversou sobre, né, durante aí, né, esse processo que você passou todo aí de treinamento, né, de competição, e a gente depois na volta a gente pensou em fazer essa live, né, mas a gente agora acertou e vamos fazer pessoal, a gente trocar uma ideia e tem muita coisa legal para a gente conversar e o pessoal poder ver como é que é uma preparação, né, para uma competição, como é uma competição como a que você fez, né, que eu brinquei, né, que é um sofrimento, entre aspas, né, porque não é fácil, e a recuperação, né, da competição e não só do dia da competição, mas pós-competição também, né, das conversas que a gente teve. E aí, André, começar com... Primeiro fala, enquanto tem só 5 pessoas na live, tem pouca gente ainda. Você quer esperar mais um pouquinho ou a gente Ah, já emenda? vamos começando, Tá, né? Até para essa galera que chegou na hora pra gente prestigiar eles também, né? tá, então tá. É, eu acho que você apresenta um pouquinho, acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhece você, não sei se todo mundo conhece. Mas fala um pouquinho de você primeiro, André. Quem é você, o que você fez da sua vida, e depois a gente começa a entrar no assunto, só pra gente esquentar. Beleza, Flavinho. Isso aí, eu sou de Friburgo, né? A gente é de Friburgo, né? Na É, verdade, a gente se esbarrou, a gente é, não se conhecia de Friburgo e de repente, é, quando a gente foi para o SUP, né? Você começou no SUP comigo e falou assim, você é de Friburgo, eu também sou. E aí foi uma rede, aí eu já conhecia sua irmã, suas irmãs, na verdade, de vista, uma de vista, outra já conhecia já. E aí, de repente, cara, a gente se esbarrou e fez essa amizade aí, não só como aluno e professor, mas como amigo também. E aí isso começou. Eu vim para o Rio em 2004 e aí em 2011 eu comecei com um SUP, né? E aí eu uhum, comprei uma prancha. Na verdade, eu fazia o treinamento, a preparação física de dois atletas, né? Um que foi campeão mundial de long, Marcelo, e outra que foi campeã brasileira também de long, bicampeã brasileira, a Mainá. E aí, nessa brincadeira, o cara precisava ir para Santos. E aí, assim, André, cara, tô vendendo meu SUP, pô, eu sei que você já comentou que tinha uma vontade de aprender, né, de ter um. Aí eu comprei esse SUP dela. E eu morava num pico, né, aqui na Barra, moro aqui na Barra ainda, mas é muito difícil você entrar de SUP no dia a dia, né? Sempre o mar tá grande. E aí eu fui, cara e coragem, o SUP era bem estreito. E aí comecei a treinar. E aí nessa brincadeira, passeio, travessia. Uma vez eu fui fazer uma travessia, todo mundo com uma prancha de competição e eu com uma prancha de passeio. E, cara, eu andei na frente das pessoas, né? E aí eu falei assim, cara, vamos brincar. Primeira competição, aí fui para a primeira competição, chamava até um jornal em Búzios, né? A galera de Búzios que está aí, Peru Molhado, que era o nome do jornal. E aí ele fez uma travessia de downwind de João Fernandes a Manguinhos. E aí eu fui. Minha primeira competição, eu fui com um amigo meu, o Fred Rangel, também, que estava nisso aí também. Hoje ele tem até um funcional na praia. E aí eu fui para a prova. Chegou na prova, cara, na largada da prova, assim, tipo 500 metros, meu remo quebra. Meu remo de carbono zerado, zerado. Meu remo quebrou. E assim, algo inédito. Hoje, cara, eu tô no super 10 anos, né? Mais de 10 anos, nunca quebrei um remo. Esse foi meu primeiro remo numa prova. E aí eu fui e falei assim, não tem o que fazer. A prova é só de ida. E aí o que vai que eu vou no fazer? Se eu ficar braço. aqui, eu vou ficar sozinho, né? Vai todo mundo embora e eu falei assim, cara, eu tô ferrado. E aí não, eu fui de joelho a prova inteira, quase 6 quilômetros, de joelho, com o remo quebrado. Quem já quebrou um remo já sabe que tem aquelas fibras todinhas de carbono de ponta, e eu remando de joelho até até Manguinhos, isso aí. Cheguei lá todo cortado, sangrando. Aí eu falei assim, cara, eu acho que não é para mim, né? Mentira, é ruim. Eu assim, tava doido para a segunda prova. Porque assim, agora eu quero remar, dar mais raiva, né? Quero remar de verdade. Aí começou a ser brincadeira, né? Da serra e foi aumentando proporção, e depois foi criando uma assessoria de SUP, onde, cara, tive mais de 30 pessoas chamando. E aí depois a gente foi para Canoa Havaiana, onde está o clube também firme e forte. Então você está
no SUP já tem 13 anos, 13 é anos. isso? 13 São anos. 13 anos de treinamento para atingir o que você atingiu. Como é que é essa história de atingir? Eu entendo que você fez alto nível, tá? Não é para qualquer um. Não, e foi assim, foi tudo muito, É, muito devagar, né? Foi um degrau, é degrau, 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 porque esse. assim, eu comecei era uma prancha chamada Fan Race, que era uma prancha de diversão, e aí eu comecei a competir nessa prancha, aí depois a gente foi passando para uma prancha maior, que era Race Amador, e aí depois foi passando para o profissional. Então foi uma coisa muito lenta, né? Não foi uma coisa que chegou assim, cara, de uma hora para outra, pegou e competiu. E ir para o Havaí, né? Meu primeiro ano foi em 2022, né? Era uma coisa que para mim era inatingível, né? Ir para o Havaí. Cara, é uma coisa tipo, cara, não vou conseguir. E aí, cara, uma pessoa chegou e falou assim, cara, por que não? Cara, vamos fazer esse planejamento. Eu acho que dá sim, né? E aí começou esse planejamento e aí entrou a pandemia, né? Eu iria no dia 20, isso, 2020. E aí, tudo programado, passagem comprada, treinamento, aí entrou a pandemia, cancelou tudo. E aí, assim, caramba. Aí depois, 2021, também, cancelado. E aí, 2022, Molokai Oahu não aconteceu por causa da comunidade, que a comunidade de Molokai é muito forte, né? Eles mandam na ilha e eles não queriam ninguém lá, porque ainda estava na pandemia, né? Todo mundo usando máscara, não estava aquela coisa que estava todo Aham. mundo relaxado. E aí não aconteceu. Aconteceu uma prova em Oahu, né, que foi Blue Ocean, e aí foi dentro de Oahu, uma prova também super, super difícil, assim, acho que depois de Molokai e Oahu, acho que foi a segunda prova mais difícil que eu já fiz na vida. E aí em 2023 fui para Molokai e Oahu, e em 2024, e aí veio essa coisa, assim, cara, eu vou para lá para remar de verdade. E aí a gente vai desenrolar isso aí durante a nossa live aí. Então, eu acho legal você falar isso, porque para as pessoas poderem entender quanto tempo demora para uma pessoa poder se preparar de verdade para uma competição. Você não, Exatamente. não ficar pronto em 2, 3, 4 anos, né? Aqui a gente fala lá, quem está comigo sabe que eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu vou repetir aqui na live. Né? No Comitê Olímpico, por exemplo, um cara chegar, lógico, há exceções, né? Isso não é uma regra, tá? Mas são pelo menos 2 ciclos olímpicos para a pessoa poder começar a pensar em medalhar. Às vezes você vai para a primeira Olimpíada é para você pegar experiência. Então, assim, você vê que é mais ou menos o que você demorou. Que tem gente que também demora 3 ciclos olímpicos. Hoje mesmo eu vi um vídeo, por exemplo, do Djokovic, que ele está desde 2008 tentando a medalha olímpica. Ele conseguiu agora. Então, assim, 8, acho que foi. Enfim, mas tem bastante tempo. Então, assim, não é uma coisa assim, treinamento, ele é uma coisa que você falou, ele é lento e é galgado passo a passo, né? Step a step, né? E não é coisa assim que você resolve suas questões técnicas, né? Você não vai aprender a entrar certinho em, porque tem toda uma questão motora de você ter que apurar, você sabe isso melhor do que eu, né? E para apurar são detalhes que tem que ir acertando e que quando você começa a querer remar mais forte, você sai Você perde o da gesto técnica, motor. você perde o Exatamente. gesto motor. Exatamente. E somente quando você está numa condição que você de competição, né, que existem várias questões ali envolvidas, né, e depois a gente vai falar um pouco também sobre isso, preparar para uma competição, pode atrapalhar você. Então, eu acho muito legal você passar essa questão do tempo. É que as pessoas acham que Que é de uma hora quatro para anos, outra. 5 anos, É. bum, pronto. Não, É. não é. E assim, nesse início, no seu início lá no SUP, né, você teve alguém com quem se espelhar para assim, pô, esse cara rema assim, como é que foi essa construção? Entendeu? Como é que você aprendeu que esse seria o melhor caminho? Entendeu a minha Na pergunta? verdade, eu até brinco hoje, assim, tem muita gente Ah, da canoa aqui, aí a galera do SUP também, que eu já dei e dou aula, eu sempre falei que tem três tipos de pessoas, né? Tem as pessoas em aprendizado, né? Tem as pessoas visuais, tem as pessoas auditivas e as pessoas sinestésicas, né? Tem gente que vai aprender só tocando, consertando,
Tem gente que só vai aprender escutando, né? Fala assim, pô, Flavinho, levanta essa mão de cima, estende a mão de baixo, rápido. E tem gente que só olhando, né? Tem gente que, lógico, que consegue os três. A minha observação é muito forte, né? Eu aprendi assim, eu olhava na internet, eu via remando, vou testar essa remada, né? O meu sempre foi muito visual. Eu sempre, cara, YouTube, eu sou viciado em YouTube, né? Então eu vejo todos os vídeos possíveis e imagináveis, assim, de técnica, de evolução, vou para a água, treino. Eu brinco hoje eu falei na aula de canoa, eu falei assim, eu sou tão visual porque eu dei aula de forró, dei aula de lamberóbica também, vou dar um depoimento aí para todo mundo aí, que todo mundo vai falar assim, sério, acabou, não dou mais não, tá? Esse show sai caro. E aí eu dei aula de forró só olhando. Eu olhava a pessoa dançando, né? Assim, em Friburgo tinha muito forró, lá, em Lumiar, né? Eu olhava a pessoa dançando e eu pegava uma parceira para chegar e fazia o passo. Só de olhar, né? Nunca fiz aula, só de olhar. Então, sou muito visual. Eu vejo. Então, isso me ajuda a não só aprender, mas a ensinar também. Porque eu consigo ver, cara, de repente, eu acho que a gente consegue fazer um ajuste fino. E isso, a minha trajetória no SUP foi essa, de olhar e de tentar, de errar e de acertar. Você é um autodidata. Autodidata, é. Não teve ninguém para, eu também tenho, né? Tá lá me acertando o tempo todo, porque eu preciso que alguém me olhe Não, e me não. acerte. Eu não consigo fazer isso que você Não, é que eu fez. Eu não consigo. falo, era o sonho, né? Porque às vezes, assim, eu sei que na trajetória tem gente que às vezes não gosta de ser corrigido muito. Eu brinco, tem até uma pessoa aqui que é, pô, André, caramba, você não me para de corrigir, aquela pessoa ali que você não corrige, né? Assim, a gente fala assim, a gente vai lá, pega o diamante e vai modelando ele, né? Tem gente que tem esse processo mais lento, né? Que não adianta ficar em cima toda hora para fazer correção. E tem gente que a gente pode cobrar, né? Porque eu sei que vai ter um puta talento e a gente vai acertando essa técnica aos pouquinhos. E assim, vou começar agora a entrar um pouquinho mais no assunto mesmo da competição, assim. Descreve pessoal como é que foi a competição em si, só para o pessoal poder entender como era a competição, como é que ela era, para a gente poder começar a falar da sua pré-temporada até chegar na competição, entendeu? Para as pessoas entenderem por que você vai fazer. Enfim, a gente vai pensar sobre o seu treinamento, essas coisas. Por que você fez o treinamento e qual era a necessidade, entendeu? Como é a estrutura da competição? Eram 4 dias de competição seguida, era em finais de semana diferentes, como é Foram, que era? foram 3 finais de semana, tá? E aí, no Uhum. primeiro final de semana, eu já cheguei lá na Bahia, faltando 4 dias para a competição. E aí, por acaso, eu fiz um dia que não seria minha prova principal, assim, eu sou sempre convidado, assim, na verdade, eu fiz amizade com 2 clubes de canoa lá. E aí, eu cheguei no sábado, eu fiz uma prova de sprint, 2 provas de sprint, né? E uma de 500 e uma de 1.500. E aí, no outro dia, eu tinha a prova de SUP, né? E eu comigo no downwind, eu preciso, cara, fazer um downwind para ir me adaptando, conexão com o mar. Aí eu já fiz a primeira prova de SUP e no primeiro final de semana, de 15 quilômetros. Aí no segundo final de semana, teve a prova de 42 e Aham. 17 no outro dia. E no terceiro final de semana, foi a prova principal, de 54. E a estrutura dessas provas que eu fui participar são todas de downwind, né? Eu vou explicar, a maioria das pessoas aqui já bateram papo comigo, já sabem. Na verdade, o downwind é o seguinte: vento, tá? A ondulação tem o swell já normal do mar, mas a ondulação é formada com o vento. Então, ela potencializa, então dá um tamanho maior nas ondas. E aí, nisso, você sai de uma ilha, ou sai de um lado, vai para o outro, assim mesmo na costa, e chega no outro lugar, surfando, né? Então, o mais legal disso, assim, quanto mais conexão você tem com o mar, quanto mais técnica você tem para o downwind, você anda. Né? E uma coisa gradual, que é uma coisa meio que exponencial, porque assim, no ano você está andando a 9 por hora, no segundo ano você vai pegando uma técnica melhor, você vai se conectando melhor, você vai andando a 10 por hora, e no outro ano aumenta. Não tem essa coisa de assim, eu não evoluir. Cara, evolui. Quanto mais tempo na água, quanto mais treinamento, você vai evoluindo aos pouquinhos. Então, assim, para você iniciar a sua preparação para chegar a fazer essas competições que você mencionou, você fez uma pré-temporada? Você teve uma pré-temporada, o início? Como é que foi esse início? O que você fez? Olha só, Ou, tem o específico, né? ah,
Tem o específico e tem a preparação, tem a preparação técnica e a preparação física. A preparação técnica é muito difícil no Rio de Janeiro, porque assim, a gente não tem essa condição aqui no Rio. A gente De só tem essa onda, condição né? em Música. Búzios, né? Assim, foi até o Dalém, o cara fez uma pizza na casa dele, e aí assim, aí o pessoal, André, você não vai? Você não vai? Sim, eu vou. Cara, eu olhei no aplicativo, eu vi que tem onda hoje, então eu vou fazer um bate-volta em Búzios. Eu fiz um bate-volta em Búzios para fazer o downwind. Porque no Rio de Janeiro é só esse, Búzios ali, ou Búzios indo para Cabo Frio, também que é incrível, 22 quilômetros. Mas se eu te falar onde eu aprendi a fazer downwind, foi na Boca. Hoje eu estava lá com as meninas lá no sul e eu falei assim, sabe como eu aprendi a fazer downwind? Aqui, olha aquilo ali, tá? Vocês pegam onda daquele jeito ali. Mas se vocês fizessem, pensa naquilo ali, é o downwind. Então foi nessa brincadeira lá que foi assim, cara, é isso. Aqui se assemelha essa ondulação ser muito raso, mesmo uma maré vazando, entrando na ondulação, né, como se fosse de vento, você vai conectando e vai entrando numa parte da onda que você vai surfando. Então, a minha parte de aprendizado acabou sendo dentro do canal do Quebra-Mar, que é uma coisa assim, bizarro. Se eu falar para qualquer um, assim, você aprendeu a fazer downwind na boca do Quebra-Mar, assim, aprendi a fazer downwind e hoje eu fui para a água, porque sabendo que eu vou viajar já na terça-feira, eu preciso, cara, me conectar um pouco mais, né? Se eu estou de canoa, eu preciso conectar um pouco mais na onda. E a preparação física, né, acaba sendo mais fácil. Professor de educação física, o dia inteiro na academia, né? E aí eu posso escolher o que eu quero fazer, né? E aí eu falei assim, uma prova de 54 quilômetros, quase 6 horas de prova. Ano passado eu fiz 6 horas e meia, né? Por um erro de estratégia do rapaz do barco, do capitão do barco, que me fez andar mais, eu peguei uma corrente, e esse ano eu fiz menos de 6 horas. Não tem como remar. Eu pegar na prancha e ficar remando 6 horas, né? Até porque nenhum É, atleta de maratona treina uma maratona. Mas aí o é que isso eu que fazia? exatamente. Exatamente. Cara, meu dia a dia, musculação, corrida na esteira, dou uma pedalada, mas a minha parte principal de treino era o final de semana. No final de semana eu ia para o clube, pegava, remava tipo 15 quilômetros e depois eu ia jogar squash. Aí eu disse, pô, você é louco, vai jogar squash? Não, é o volume de treinamento que eu precisava fazer. Não precisava ser específico, mas sim o cardiorrespiratório, eu fazia essa associação dos dois treinos, né? E no meu dia a dia, meu volume já é alto, né? Eu vou lá, dou uma aula de corrida, ou dou uma aula de spinning, dou uma pedalada, vou fazer um treino de musculação, pô, dou aula de canoa, cara, dou uma remadinha também, né? Dou aula de sup, né? Então essa coisa, esse volume vai aumentando, mesmo que a intensidade não seja tão alta, mas isso você vai formando a sua pirâmide, né? Vai formando a sua estrutura, na verdade pirâmide não, montando o seu muro, né? Para você ficar forte. Aí você vai voltando tijolinho, tijolinho, tijolinho para ficar forte para você conseguir terminar uma prova dessa, né? Mas você rema todo dia. Todo dia, independente se for canoa ou sup, né? Eu vou alternando. E a musculação você fazia 3, 4 vezes na semana? 5. Cinco. Só para o pessoal poder entender o que volume é esse que está falando, semanal. É. E você dá aula de spinning e daquela Atualmente só running, só run, atualmente só corrida, mas eu não corro na aula, eu não não corro na corre. aula. Não, eu não corro na aula, eu corro Não. paralelo, assim. Não. Tá. E aí os finais de semana você fazia o que a gente chama de dos longões, né? Que você aumenta a distância de remada. Sim, Aí é na canoa ou no SUP. sim. Quando Tinha eu tava descanso? Tinha um dia de descanso e Cara, para mim, o recuperação? meu descanso zerado, assim, muitas vezes era no domingo, né? Mas assim, eu acaba que eu não zerava. Assim, hoje se eu fiz um treino muito intenso no sábado, no domingo eu diminuí um pouquinho. Mas se no sábado eu ia dar aula de canoa, né, no clube. Eu não consigo treinar depois de uma certa hora, né? Lá no quebra-mar, já começa muito barco, já começa muito jet ski, e aí eu já não consigo, já fico um pouco estressado, porque acaba sendo um pouco perigoso, o jet ski andando, então eu não consigo treinar. E depois eu já não consigo treinar, eu só consigo treinar cedo, 7 horas. E aí quando eu vou para o clube, ou eu ia jogar squash depois, tá? E aí eu deixava a parte principal, a estrutura mesmo de remar, né? Fazer o aquecimento, parte técnica, e depois eu fazia o volume no domingo.
para o pessoal poder entender, o squash, a intensidade é altíssima, tá, pessoal? O squash, a frequência cardíaca, eu tô aí com o pessoal do squash também, tá chegando a 190 batimentos por minuto, 200, e tem artigo já mostrando isso, tá? É uma coisa assim, é absurda. Então, não é só o treino, né, André, da intensidade moderada que você falou. Você falou, tem uma questão cardíaca também que está sendo trabalhada, quando você vai, que é para você poder aguentar lá, se tiver que dar um sprint, não sei se você chega a dar um sprint, uma remada mais forte no sul, para poder pegar uma onda, uma coisa assim. Tem isso ou não? Ou isso não faz diferença? Vou voltar o microfone que os meus filhos aqui, eu tenho 5 filhos aqui, e Estão aí atrapalhando. elas estão aqui de vez em quando elas ficam meio alegres. Olha só, na verdade o squash ele tem dias assim que a gente fala assim, vamos melhor parar porque senão a gente vai sair de SAMU, né? É, Porque a intensidade é muito alta, a explosão o tempo todo, né? Você faz um rally com uma bola e você desloca para lá, sua frequência cardíaca fica super alta. E aí eu chego no SUP, falo assim, mas André, o SUP é de endurance, é aeróbio, não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário, não. É o endurance, mas eu tenho momentos de potência, né? Primeiro, para entrar numa onda, né? É uma conquista, né? Assim, se eu quero pegar uma onda maior, eu vou conquistando mais ondas menores, aumentando velocidade para pegar aquela ondulação maior e fazer um surf. Mas isso não é só bonitinho quando posta no vídeo, tá lá bonitinho surfando, mas para entrar naquela onda, por muitas vezes você explode, por muitas vezes você erra, né? Por muitas vezes você erra, por muitas vezes você faz uma força absurda e você não consegue entrar na ondulação. Isso você já se desgastou, de repente você tem que dar uma respirada. É só o super-homem consegue ficar com 100% de potência na explosão, não dá. né? Explosão. E aí vai, recupera. E o legal, assim, quando você entra, você explode, entra na ondulação, respira, pega o camelback, bebe água, vai embora. Aí depois você conecta, vai conectando uma onda na outra. Mas tem esse momento, tá? Tive momentos na minha vida que eu não estava preparado para essa explosão, né? Eu dava essa explosão, assim, tipo 2 anos atrás, mais ou menos, eu dava essa explosão e cara, dava uma quebrada. E aí eu tinha que recuperar tudo de novo. Diferente agora, né? Que eu, assim, cara, é isso, tem que fazer potência e ao mesmo tempo tem que fazer um trabalho aeróbio. É isso aí. E porque eu avaliei o André, né? E a gente viu lá que a frequência cardíaca dele ficava 30 mais ou menos, não é isso, André? Que fica no Isso, isso, SUP? isso, isso, isso. Aí você lembra da sua microinjúria lá, quando você machucou o músculo? Pô? Você lembra quanto Não, é que ficou? não lembro, Flavinha. Então, aí, pra vocês terem ideia, a gente, na avaliação que a gente fez do André, a, o músculo dele, tá? Antes de começar o treino, a mioglobina, né, que é o marcador de injúria muscular, ou seja, o quanto que o músculo machuca, estava 164 na primeira avaliação. A gente avaliou 2 vezes para poder comparar. E aí terminou o treino com 178. Vocês só vocês terem ideia, o valor chamado valor de referência, que eu falo para as pessoas que não serve para atleta, isso aqui é um caso típico disso. Porque a gente avaliou, foi na quinta-feira, não foi numa quinta-feira? Essa primeira, não Foi foi? feriado. Quinta-feira, feriado. E aí acontece, ele já tinha feito o treino de segunda, de terça, de quarta. Então, o valor de referência para as pessoas é em torno de 20 a 90. Ele já começou com 164. E E aí aí, o termina. que aconteceu? Vou te cortar. Quando você veio falar isso, eu fui na internet, né? Porque hoje a gente tem o Dr. Google, né? Quando eu olhei na internet, eu falei assim, marcador de mioglobina, é mil, né? Ou hemoglobina? Mioglobina. Não, Mioglobina. mioglobina. Mioglobina alto é um fator fortíssimo para ter um ataque cardíaco, para infartar. Aí eu falei assim, cara, Tô pô, eu nunca infartando. senti nada, cara, eu vou infartar. Eu comecei a falar com um monte de médico. Eu falei assim, cara, tô ferrado, mas André, tem que ver Ah, outras coisas, não sei o quê. Eu falei assim, cara, é. já fiz o check-up geral de coração, o Carlinhos, nosso cardiologista, me ajudou. Aí eu falei assim, olha como são as coisas. Se você não tem ninguém, tá, te orientando, e o Flavinho falou assim, não, André, calma, não é nada disso. Não sei... Cara, você já enlouquece com o Dr. Google. Continua aí, desculpa ter Não, cortado. pode falar que é bom você chamar atenção para isso, porque as pessoas também verem que um marcador ele não serve para uma coisa só. Se você for normalmente a uma emergência, a primeira coisa que eles vão pensar é exatamente o que você falou. Se você chegar numa emergência e o cara te medir ali na hora, ele vai querer primeiro ver se você está infartando mesmo ou não. Entendeu?
vai fazer parte do protocolo dele. Tá? Mas a gente sabe que, enfim, você não tinha sintomas, não tinha nada, né? A gente também tem eu também estava olhando lá para a urina, se você não tinha, por exemplo, se tinha sangue, presença de sangue na urina ou não, né? E também foi uma coisa que chamou a atenção, porque no pós-treino tinha um pouquinho, né? Mas aí não tem relação com essa microinjúria, mas sim pode ter machucado alguma coisa ali na hora que saiu, porque o volume, a quantidade era muito pequenininha, era desprezível o valor. Então, e não se repete em todos os pontos de coleta, que a gente coletou antes, depois e 1 hora. E aí depois, na recuperação, essa hemoglobina dele continuou subindo. Então, assim, chegou a 211, pra vocês terem ideia. Lembrando que o valor de referência é de entre 20 e 90. Então, assim, é um exemplo clássico de que esse valor de referência não serve para atleta. E, além disso, uma coisa é a frequência cardíaca, tá? Então, eu queria chamar atenção para isso, pessoal, porque uma coisa é você medir a frequência cardíaca, outra coisa é você ver o quanto de estresse está sendo gerado no músculo. E a gente sabe que a sua frequência cardíaca não estava... Você está adaptado àquele esforço, a gente sabe. Estava em torno de 130, acho que foi isso que deu. E Ah, na primeira foi 110 o máximo. Na segunda 110. que eu pedi o Regis para ser meu coelho, eu falei assim, cara, eu preciso de um coelho, vai de canoa para eu fazer força para ter esse estímulo, porque eu treino sozinho é outra coisa. Treinar sozinho é muito complicado, porque eu treinar sozinho, cara, É, você não vai no seu limite. O é. ideal é sempre você ter um coelho com alguém treinando com você, ou na E canoa, ou no SUP, porque você não consegue fazer o seu máximo. foi você tocar nesse ponto também. Depois a gente conclui sobre a microinjúria. Porque tem gente que fala assim, tem uma colega nossa que perguntou essa semana assim, falou, porque tem gente que não compete tão bem quanto treina. E isso pode ser uma questão, que você não está treinando da maneira correta. E uma maneira correta de treinar é exatamente o que você falou. É você botar alguém te pressionando. Porque na Exatamente. competição, você vai ter um monte de gente pressionando. Vai ter um monte de gente gritando. E você tem que estar adaptado a isso. E manter a calma. O foco e a concentração. Você tem que fazer exatamente o que você treinou. Você chega na hora da competição, você quer inventar. O que eu, quando eu falo inventar, é o seguinte: você rema. Eu não sei qual a sua frequência de remada no SUP. Você tem ideia mais ou menos quanto é? Ou não tem isso no De SUP? por É, minuto, tipo é. 42, quando você, cara, faz uma, né, de repente você chega a 54, E aí, mas 42 é o normal. e aí você, porque você está nervoso, você começa a fazer 60, 60, 60, você vai quebrar. Aí não tem mental que resista. Você Não. não consegue manter. Você não está pronto para aquilo ali, para aquele estímulo. Você não se preparou para isso. Você se preparou para ficar entre 42 e 50. E aí, e o outro ponto em relação à microinjúria, né? É justamente as pessoas dissociaram também essa ideia de que você fez um exercício de moderada intensidade em relação à frequência cardíaca, mas não necessariamente isso foi moderado para o seu músculo. Porque essa foi a primeira avaliação que a gente fez, né? Isso aqui foi em maio, depois a gente repetiu outro em julho, já aproveitando o gancho, em julho, você já estava que já era um outro momento, você já estava próximo de viajar, você já tinha feito a sua musculação, você já estava feito o seu squat, todo o volume de treinamento. Pra vocês terem ideia, o pré-treino dele estava 89. Na primeira avaliação estava 164. Ou seja, já estava mais próximo ali do que a gente espera. Por que estava menor? Porque ele foi gerando adaptações. É o que ele falou do bloquinho lá no início, vai construindo, ele vai gerando adaptações. Então, nessas adaptações, a microinjúria vai diminuindo, entendeu? E aí chega a 181 e você recupera no, nesse trecho. A recuperação dessa recuperação foi 1 hora e meia, a outra também. Essa aqui acho que foi um pouco mais longa, foi 2 horas, a outra foi 1 hora e meia, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, na primeira você não tinha recuperado em 1 hora e meia. Na segunda, a microinjúria você já tinha recuperado. Se, eu ainda queria acrescentar. Ainda na primeira avaliação, você abriu o que a gente fala de open window, né? A janela aberta. Que aí eu falei para o André, isso aqui não pode continuar assim na segunda avaliação. Porque a questão dessa janela aberta, você está exposto a ter mais infecção, porque a sua imunidade cai,
porque a intensidade foi alta, mesmo que a frequência cardíaca não tenha elevado tanto, e aí a intensidade, a imunidade cai, e se você tiver contato com um vírus, alguma bactéria, qualquer coisa assim, pode ficar doente. Tanto que teve uma colega nossa que eu avaliei, e eu falei para ela que ela ia ficar doente, e ela ficou doente na Ficou semana. doente. Exatamente. E o André, eu falei que ele Não, estava em risco. E aí eu falei para ele, se ele fosse viajar, ele teria que ter uma série de precauções na viagem, porque ele ia estar em ambiente fechado, não ia se hidratar adequadamente, a alimentação ia ser ruim, né? Não é a mesma alimentação que ele tem em casa, não é igualzinho, então isso tudo poderia prejudicar a recuperação dele. E aí, aproveitando, falando de viagem, André, quanto tempo de viagem até o Havaí? 31 E horas. 31 horas de Aham. viagem. E diferença de fuso? 7 horas a menos. Como é que você se adapta a esse estresse para o teu corpo Eu vou te saindo falar assim, daqui? Ah, no primeiro ano, né, eu cheguei, a gente saiu e aí a gente acabou dormindo numa ilha antes de ir para a principal. Só que a gente já chegou e fica aquela euforia de você chegar de viagem, já chegou, já foi para shopping para comer, ficou andando, né? Aí no outro dia, aí chega à noite, aí vai, pega o avião, vai para outro, não sei o quê. Aí a pessoa comecei a me sentir mal. E aí eu assim, cara, não acredito, eu tô com Covid, né? Porque foi 2021, ainda tava avião de máscara, tudinho. Cara, tô ferrado. Aí 3 horas da tarde deitei, aí acordei só no outro dia. Acordei zerado. Aí eu falei assim, então não dá. Da próxima vez, você tem que chegar, dorme um pouquinho, porque eu não consigo dormir em avião de jeito nenhum. Né? Fico até brincando, cara, qual é o remedinho que eu vou tomar para ver se eu consigo dormir? E eu não consigo, né? Eu fico rolando, 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 cara, me dá agonia, fico olhando no monitor, falando assim, faltam não sei quantos mil quilômetros para chegar, para chegar. Então isso me faz muito mal, essa coisa do avião. Mas hoje eu já durmo um pouquinho antes, eu consigo descansar. A ida é muito mais fácil do que a volta, né? A ida foi super light. Descansei, dormi cedo e aí já tô zerado. Eu já consigo me adaptar no fuso menos. porque você diminui o fuso, é mais Mais fácil você fácil. se adaptar. A volta é mais complicado Né? porque você tem avanço no fuso. Né? Mas a questão também é esse tempo de viagem, né? Que você tem que estar preparado para isso e, enfim, Não, e como é que. desconfigura tudo, porque você Ah, acaba ah, comendo pouco. Cara, ficar muito tempo sentado para mim, eu faço uma retenção de líquido absurda. Cara, minha perna fica tipo, se você bota uma mão no meu pé, dá para apertar o pé e marca, né? E aí só dessa vez eu peguei corredor levantava toda hora. E aí foi tudo amenizando, né? Com o tempo você vai pegando mais experiência. Aí andava, ia no banheiro, levantava no banheiro 3 vezes, ia no banheiro 3 vezes. Aí você vai acostumando, né? E se você é, deixar, você fica só comendo besteira e fica sentado o tempo todo. você tem ideia, no comitê a gente passava uma cartilha para os atletas, o que eles tinham que fazer durante o avião para não ter esses problemas. Para poder justamente ter essas orientações, exatamente o que você falou, levantar, caminhar, não ficar parado o tempo todo e, se possível, dormir. Não é todo mundo consegue, eu também não consigo, é difícil dormir. Eu queria até te perguntar um pouquinho em relação a esse negócio de dormir, sobre o seu sono, tá? Ah, a questão da hidratação durante o voo também, só para finalizar. E como é que você não tem disposição ali, que o ambiente, né, do avião, ele é a umidade é mais baixa, né? A compressão da cabine ela vai afetar suas mucosas. E aí vai afetar seu trato respiratório, vai afetar isso tudo. Então, uma pessoa, por exemplo, quando a gente está falando aqui de uma imunidade mais baixa e o trato respiratório e a parte respiratória não bem umidificada, e num ambiente fechado, a chance de ficar doente seria grande. É por isso que na segunda avaliação isso não aconteceu. Então, eu não sei se você lembra, a gente chegou a falar e André, Não, daí tá tranquilo. É, sim. é, pode viajar sem problema que não repetiu. A preocupação era que se repetisse, né? Se repetisse, e essa imunidade tem muita relação com a alimentação e com a intensidade do treino. Mas primeiro vamos falar do sono. Quantas horas, assim, nessa pré-temporada, você dormia bem, você descansava bem hoje, à Olha, noite? Assim, quanto você dorme? eu não acordo cansado, tá? E eu também não durmo muito, né? Eu acabo, hoje por acaso, hoje eu vou dormir mais tarde, né? Porque a gente vai fazer a live, vai terminar 9 e pouquinho, mas geralmente eu durmo 8h30, né? E acordo 3h30 da manhã.
mas eu acordo bem, né? Eu não sou aquele cara que fala assim, ai, caramba, despertador, vou ter que levantar, não. Tocou o despertador e por muitas vezes eu até levanto, já acordo antes de 3h30 já, e já fico bem. Né? Então, eu acho que a quantidade de sono, né, se você botar na cartilha, tem que dormir de 8 a 9 horas. Eu não durmo isso tudo, né? Eu não durmo. E aí é um momento assim, eu tenho cachorro, o cachorro dorme com a gente na cama, e de repente dá uma acordada na madrugada. Eu também não tenho sono contínuo, né? Eu não durmo a noite toda, até por causa deles também, que eles ficam se mexendo na cama. Mas eu não acordo cansado. Porque o sono, né, André, ele é importante para, quando a gente fala recuperar, o sono é importante para recuperar, mas é importante recuperar por quê? Aí a pessoa fala muito da situação hormonal, se libera GH, essas coisas. Mas está além disso, né? Porque no sono é quando você aumenta a resistência de ATP, de energia, que é a principal função que seu corpo tem antes de qualquer outra coisa, para você te manter vivo. E por isso que você se sente descansado. E aí, por isso que e isso também está muito relacionado aos mediadores inflamatórios, tá? Porque se você não sona e se você não dorme direito, não recupera, a quantidade de mediadores inflamatórios fica elevada. E aí isso vai prejudicar a sua recuperação. Então, o seu sistema imunológico ele não vai funcionar direito, a sua musculatura não vai recuperar bem dos seus treinos no dia seguinte. E aí, isso pode, em vez de você construir como você foi construindo, isso pode se tornar uma bola de neve, aí a pessoa começa a ter as lesões, começa a acordar cansada, ela não acorda descansada, e começa a baixar o rendimento. Você tem ideia? Foi publicado um artigo que só por causa do nível de glicose, tá? E a intensidade do treino é capaz de provocar o que a gente chama de disfunção da mitocôndria. Ou seja, cai a produção de ATP. Só por causa desses dois fatores. Intensidade de treino e, e manutenção lá do inadequado dos níveis de glicose. Então, a gente não sabe isso para o atleta, se isso é transitório ou não, acredito que seja, que isso não é igual acontece numa doença, tá? Um processo de doença se torna crônico, mas para o atleta a gente também não sabe quanto tempo ainda isso dura. Mas com certeza, se você se mantém desse jeito, como é um treinamento como você estava fazendo, que as provas que você ia fazer são provas duras, né? É importante o sono para essa recuperação e aí você ter essa manutenção da produção de energia, para ela não cair, Sim. entendeu? Então, e a sua alimentação? Como é que é a sua alimentação? E a gente A diferença brinca, foi até na do viagem. Brasil, da viagem, e lá. Acabou que assim, eu procurei reservar lugares que tinha cozinha, tá? Só um que eu não consegui, mas para fazer comida. Mas hoje a gente consegue agora com mais experiência, terceiro ano indo, e a gente já achou lugares que tem assim, tipo um arroz que não é aquele arroz tipo o arroz da Bahia, eles tiram no scoop de sorvete. Cara, não dá para comer, não tem sabor nenhum, vem aquela bola dura, cara, horrível. Mas já tem restaurante brasileiro, tinha um restaurante brasileiro que tinha um arroz, tinha um peixe, assim, um negócio que tem muita batata frita, mas a gente fazia comida em casa. E aí era mais tranquilo, né? Café da manhã, super tranquilo, né? O pior é quando tem café da manhã de hotel, porque você come pra caramba. Mas café da manhã, tranquilo. Hora do almoço, a gente fazia sempre comida e janta comida também. E acaba que lá eu comia até menos do que eu como aqui, né? Porque, na verdade, eu não conseguia ter um volume de treino muito grande. Treinava, né? Com a saída dos brasileiros que foram para lá, a gente acaba que a gente ficou fazendo downwind direto. Mas você fica muito tempo, né? Você fica muito tempo na água, porque desloca para um lado de carro, entra, depois vai buscar o carro de novo, e aí tem comida aquilo, comida super saudável. Eu comi super bem, né? Apesar que é o país do refrigerante e do chocolatinho, né? Não podia deixar de ter, né? Da energia. Mas o refrigerante tem seu valor, né? Tem seu valor, eu É, sei disso, Fabinho. Você gosta de uma coquinha. eu gosto. Não, é o que eu falo pro pessoal, assim, aproveitando o gancho também, é, obviamente tomar coca todo dia não é nada saudável, não é bom para ninguém. Mas o que eu vou falar é assim, foi publicado um artigo, tá, que eles compararam é,
essas soluções tipo Pedialyte, essas coisas, leite integral, leite desnatado, água normal, água gaseificada, refrigerante de cola, né, que é a Coca-Cola, refrigerante diet, tá? E esses soluções isotônicas que tem por aí, né? Os Gatorade, Powerade da vida. E a Coca-Cola, ela hidrata mais que a água. O índice de hidratação da Coca é maior que o da água. O que tem maior índice de hidratação são esses Pedialyte, essas coisas. Depois é o leite. Depois vem a Coca. Aí depois vem a água, depois vem a água gasificada. Então, assim, para quebrar um pouco a ideia das pessoas têm, que, que, que refrigerante só é ruim, não. Ele tem o seu valor. Mas você não pode tomar todo dia, né? Obviamente. Então, assim, se você tiver uma competição como a sua, acho que uma vez eu até falei isso para você. Por um dia para o outro, você precisa de uma reidratação mais rápida e uma quantidade de eletrólito e de glicose. A Coca você pode tomar, mas não vai tomar. Você não vai beber só Coca. Não, Né? inclusive, eu senti falta da Coca, né? Porque a gente sempre leva para as nossas provas, né? Santa Amaro, Visa, Vibe, né? A Vibe. E a gente acaba levando uma coquinha, né? Que no meio a gente toma coquinha. Na prova, eu falei assim, cara, que falta fez uma coquinha na hora da prova. É que a gente vai chegar nesse ponto também da prova. Sim, vai chegar lá. Por isso que eu tô. Enfim, é muita informação, né? Dá para fazer as 3 lives. Dá, dá, Então vamos lá. dá. Então, assim, quebra um pouquinho dessa ideia, porque lembra que você tomou uma vez, a gente botou, uma vez, né, pessoal, não sei se o pessoal sabe, uma vez eu coloquei um sensor no André, para poder medir a dinâmica da glicose dele e eu vi a rotina dele do dia a dia. Você lembra quanto é que chegou o seu. Você tomou lá a sua solução isotônica, a sua glicose, para quanto Nossa, foi? 200. Não foi? 200 e 200, né? pouco. 200 e E, pouco, é. E depois e fez saiu de assim, ó. quanto? Tuf. Não, saiu de 90, de 96 para 200 e pouco. Isso ia estar tapioquinha. E daí, mas assim, qual o ponto que eu queria botar para o pessoal? Ninguém fala que essas soluções isotônicas faz mal para a saúde. Não. Ninguém comenta. Poucas pessoas falam. Normalmente quando é algum profissional da área que ele alerta para isso. Mas quando não é da área, as pessoas não alertam para isso, Não, né? E elas não têm essa, e as pessoas essa bebem isso noção. como É água, né? igual Bebem isso água. como água. Eu vejo na academia, teve até, o cara tem uns 3 meses, já vi o cara todo dia, ia para a escada querendo emagrecer com Gatorade, com Gatorade, com Gatorade. Ah, eu vou falar que tem mais que isso, deve ter uns 6 meses, 6, 7 meses. Eu falei assim, cara, não toma isso, expliquei. Ah, o cara emagreceu, não é meu aluno de personal, não é nada, é aluno da academia, o cara é um médico, ele é médico, ele vai fazer escada, você olha para ele, caramba, você secou. E aí ele brinca comigo, assim, graças a o que você falou do Gatorade, né? Eu amo o Gatorade, eu vou falar assim, não sou patrocinado por eles, mas é, me ajuda pra Infelizmente. caramba. Não me ajuda porque eu tenho um problema, você sabe disso, eu tenho um problema gigante de hidratação, Aham. né? Para quem não sabe, eu tive, não lembro quando foi, se foi em 14, 15, eu tive rabdomiólise, né? Eu vou dar uma passada rapidinha. Eu surfei, um dia antes eu corri 10 quilômetros, no sábado à noite eu corri 10 quilômetros na praia, aí no outro dia eu fui surfar, fiquei tipo 2, 3 horas na água, e aí eu saí da água, eu assim, cara, aí a Fernanda estava até na areia, assim, coisa rara, assim, de ir pra praia, a gente morava em outro lugar, eu morava no Fania, eu assim, eu preciso ir embora, tô passando mal. Eu assim, não, tá nada, não sei o quê, coisa de homem, né? Que homem a gente arranha e É, já pode levar a gente pro CTI, né? Então, é, assim, não, tá tranquilo, assim, cara, eu tô passando mal de verdade. Aí eu fui embora, cara, eu tô quente, 39. Fui tomar banho, 40. Deitei, 41. Aí fui direto pro hospital. Cheguei no hospital com convulsão. Cara, eu tava assim, ó, tremendo. Me botaram na cama e já me levaram direto pro soro. Cara, eu cheguei no hospital e ninguém sabia o que que era, né? Inflamação, um índice de infecção altíssimo, minha urina com cor de barro, né? é isso aí. Nada, não, é uma infecção. Não falaram nada. Me liberaram, e aí eu tinha dois alunos que faziam aula comigo na companhia atlética. André, você teve rabdomiólise. Esquece É, fazer exercício físico nas próximas 6 a 8 semanas. Você não pode fazer nada. Você teve sorte de não ter perdido sua função renal. exato. Isso por causa da hidratação. Isso tudo bem, porque eu fui correr, a única coisa que eu bebi foi um suquinho de abacaxi, que eu falei assim, tô tirando onda, né?
Tô super saudável. Correndo na praia, garotão, tomando suquinho de abacaxi, surfista. Cara, quase que eu morri. Nessa, quase que eu morri, sério. Assim, entrar em convulsão. Nunca tinha subido para 41. Então, uma coisa boba, né? E assim, É, hoje meu maior problema é hidratação. É água. é, aproveitar aqui que o nosso assunto da água, a Bri está perguntando, né, se a Coca-Cola hidrata mais por causa do sal, açúcar, é melhor que a normal, a zero não tem o mesmo efeito, né? Então, a Coca-Cola, ela hidrata mais também por causa disso mesmo, por causa do sal e por causa do açúcar, tá? A verdade é alta. Por isso que ela tem um índice de hidratação maior, tá? E, obviamente, a Coca normal, ela é melhor que a Diet para isso, para hidratar, tá? É bem por aí mesmo. Então, assim, e tem estudo, tá, em relação ao Gatorade, que foi publicado, mostrando que o Gatorade provoca já casos diabéticos relacionados a Gatorade, a Powerade, essas coisas. Então, assim, não é só Coca que provoca a diabetes. Essas bebidas, elas podem provocar. É óbvio, então, por isso que eu falo assim, você não vai beber isso todo dia, tá? E você falou bem, tem gente que está substituindo a água pelo Gatorade. Não toma água, toma só Gatorade, porque tem um gostinho. O Gatorade também tem seu valor. Estou falando que não precisa, não pode tomar Gatorade. Pode tomar Gatorade. Só que você tem que aprender a tomar o Gatorade. Né? Por exemplo, você aprendeu que você vai de 90 para 200. Talvez eu não vi como é que você bebeu, eu não lembro, mas talvez você tenha ingerido uma quantidade grande. De repente, tem que ser uma Metade. 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 Metade da garrafa. Foi metade da garrafa, eu fui medir no sensor, subiu para isso. Aí que me veio esse alerta. Aí hoje eu compro sem açúcar também, tá? A gente vai botar o sensor aí também, por esses dias, para a prova do Mola Cabra, e eu vou fazer o teste nesse sem açúcar, que é uma garrafinha pequenininha, né? Ele parece mais aguado, e aí vamos ver, aí é bom que a gente conversa sobre isso. Tá. Mas pode ser que ele pegue alguma coisa porque talvez não seja só 100% sem nada não, tá? Porque da Coca Diet teve um atleta que eu monitorei e pegou um pouquinho. Ele até mandou para mim, falou, não era para subir, porque não é diet. Não é assim, tão diet assim. Mas enfim. Então, é, a gente tem que quebrar essas coisas na nossa cabeça, né? E o que eu faço é exatamente isso, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam o que eu faço, eu não entendo muito bem como é que eu posso ajudar. Então, isso é uma das coisas, a gente aprender com o dado e explicar, né, para o atleta como é que isso afeta. E mostra também que você quebra um monte de paradigma que tem na tua cabeça, né? Coisas que você vê da indústria, né? Que ela vem pesada lá com o marketing. E aí, com você com dado, não tem conversa. E além disso, a gente olha para a pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, eu estava olhando para o André. Né? E aí, por exemplo, o caso do André de repente, fracionando, obviamente, não vai subir tanto e não vai fazer esse efeito rebote. Sim. Né? André, continuando o nosso assunto lá da competição, né? A gente falou da alimentação, a gente falou do sono, né? A gente falou. E o seu material de competição, isso faz diferença para você? Não faz? Assim, Você leva... numa prova dessa é tudo é. específico, né? É tudo Uhum. específico, desde prancha, desde remo. E aí é uma coisa que você vai atingindo com o tempo essa expertise de assim, esse é o equipamento certo para a condição certa, né? Porque como o stand-up tem várias provas e para essa prova, só para você ter noção. Hoje, eu estava colocando a prancha em cima do carro com o Vinícius falou assim, caramba, que prancha grande. Eu falei assim, Vini, você nunca viu essa prancha. Porque é uma prancha... eu acho que no Rio de Janeiro, eu posso dizer que deve ter umas duas pranchas dessa, no estado do Rio de Janeiro, Nossa. tá? Três pranchas, mais ou menos, dessa. 17 pés. Porque numa prancha funcional. Você tem noção, a última vez que eu usei essa prancha aqui no Brasil foi no Molocabra. Eu tenho essa prancha para usar uma vez no ano. E aí, Cara, é tão específico que era. é tão específico. Não dá para usar, não tem por que ela ser usada em outra condição. Não tem outra condição para ser usada aqui, ainda mais no Rio de Janeiro. Nem nessas ondulações de Búzios, é uma ondulação um pouco diferente, dependendo, só se estiver ventando muito, uma ondulação um pouco maior que vai valer.
né? E no Havaí a mesma coisa, né? No Havaí, agora dessa vez eu comprei uma prancha, porque acabou ficando mais em conta do que alugar, e a prancha 17 pés também com leme, igual o lemezinho da canoa, né? É o Uhum. leme que eu mexo e boto a prancha onde eu quero. Até para uma prancha dessa 17 pés, se não tivesse leme, era praticamente quase impossível você é, ficar locomovendo ela de um lado para o outro. Então, aí vamos agora voltar ao assunto da alimentação, mas durante a sua competição, para a gente poder. Sim, Então, a competição, como a gente falou lá no início, né? Ela foi três finais de semana, né? Correto? sim, E sim. aí, na, na, pri- na primeira final de semana foram 15 quilômetros, e a largada era meio-dia, isso? Sim. Na segunda foi 42 quilômetros, sendo que a terceira foi a largada 8 horas da manhã, né? Na terceira eram mais 17 quilômetros, um era no sábado, outro era no Era domingo, no certo? sexta e no sábado. Sexta e Sexta e sábado, no isso. sábado. Sexta e sábado. Eram dias seguidos, ou Sim, seja, era sim, 42 num dia e 17 no sim. outro. Porque de 15 para 42 você ainda tinha um tempo ali de recuperação maior. Mas essas de 42 para 17, o seu tempo era curto. Além disso, 17 para a quarta, né, que seria no outro final de semana, que era de maior volume, né, que eram 54 quilômetros que você foi competir e você largava às 8 horas da manhã. As menores volumes, essa largada era meio-dia. Né? Essa questão do horário, isso te afetou de alguma forma ou não? Por que Cara, eu eu estou tenho falando do horário? Por causa de é, é, alimentação, é o horário do almoço, é um horário quente, e aí quando a gente fala quente, é temperatura, umidade e a própria radiação, né? Que as pessoas não falam muito da radiação, né? Está ali na tua cabeça o tempo todo. Ou não tinha sol no dia? poucas coisas que me irritam na vida, assim. Ah, Lógico que eu me irrito com algumas coisas, mas a principal é a comida, tá? Eu tenho um relógio absurdo que é meio-dia comer, almoçar. É meio-dia. Aqui em casa eu chego meio-dia, 10 para as 11, se eu tiver que pedir comida, eu vou pedir 11h30, né? E aí pega uma prova meio-dia, o primeiro, no início eu estranhei um pouquinho nos outros anos, né? Porque você assim, vai fazer o quê? Você não pode comer porque, cara, você vai passar mal. Então não adianta, você tem que tomar um café da manhã, 2 cafés da manhã, isso né? Que eu faço já no dia a dia, tomar um café da manhã e antes da prova mexer essas substâncias de carboidrato, né? Uma palatinose, comer castanha para fazer a prova. Aí depois você chega lá, vai comer só lá para 3, 4 horas da tarde, até você chegar, guardar equipamento, né? Lá tem essa coisa que é legal, que toda prova eles dão almoço, né? Toda prova. Termina a prova, tem almoço. Né? Mesmo que tenha 150 competindo ou 450 pessoas competindo, tem almoço para todo mundo. A gente almoça 4 horas da tarde. E essa que tinha na prova sexta e sábado, que era 42 quilômetros na sexta e no sábado 17 quilômetros. Esse tempo que você tinha para remar 42 quilômetros, primeiro, quanto tempo se demora, quanto tempo demorou para remar esses 42 quilômetros, quanto tempo você tinha de recuperação entre o final dessa prova até a prova no dia seguinte, que era meio-dia, enfim, como funcionou essa logística? Porque eu acho, assim, tem um sono, e você chega super agitado. Ainda Como bem é que que eu você não trabalhou falei com isso você tudo? antes, Flavinho. Ainda bem que eu não falei com você antes. Porque é, tem tudo para dar errado. Porque Tudo. assim, você chega nessa ilha, você demora, que tem uma logística enorme para te tirarem do final da prova e te levarem para almoçar, né? É a ilha mais quente do Havaí, é mais quente, assim, eu falo assim, que tem um sol, metade é para o Rio de Janeiro do verão e metade que é para Molokai. E assim, é absurdamente quente. E só água, eu tenho problema com hidratação com água quente, por isso que eu congelo meu camelback para ela ir derretendo. E aí a gente vai almoçar, né, e no outro dia, prova de 17, a facilidade que eu tenho é o melhor da Windy do mundo. É uma prova de 17 Hum. quilômetros que você sai de uma ponta e vai para outra ponta, que a velocidade é a maior velocidade da Windy que eu já tive na minha vida, e você vai conectando e não tem esforço, Ah, porque então você foi desenvolve. É molezinho, entre aspas. molezinha, é molezinha. Então, esse é o mais fã de todos, tá? Diversão total, assim. Você pega, então você não acaba aquela coisa estressante. O 42, você tem momentos da prova que no ano passado parou o vento, faltando tipo 15 quilômetros, foi no braço. Eu com uma prancha de 17 pés, que é mais difícil.
Esse ano deu uma diminuída no vento também, né? Porque vai essa curva assim da ilha. Aí você chega. Ano passado eu cheguei mal. Ano passado eu cheguei mal, eu até olhei para outro brasileiro, assim, cara, tu cheguei mal, ele disse, eu também. Tava muito calor, né? O vento diminuiu e a gente teve que remar no braço. Mas esse ano não, teve um ventinho, eu cheguei bem e a gente vai aprendendo, né? O que vai hidratar, já chega rápido, já vai beber água, né? Já come alguma coisa, tem bastante fruta na chegada e janta bem. Eu consigo ficar Mas, zerado, eu consigo ficar zerado. mas nessa de 42 quilômetros, quanto tempo você se hidratava, você se alimentava? Como é que tinha um Diluir. planejamento? Na verdade, eu tenho, não sei se é um número, meio que um número engraçado, que virou um número Aham, cabalístico, né? Porque se eu ando a 10 km por hora, os 7 km vai ser diferente se eu ando a 9 por hora. E se eu andar a 11 por hora, os 7, né? O tempo um vai durar 42 minutos, um vai durar 40, um vai durar, pode durar 50. A cada 7 quilômetros, eu faço uma suplementação, né? A água, eu não tenho essa coisa da água, você até me chamou a atenção agora, foi uma coisa legal. Da água eu não falo assim, tem 1 quilômetro de prova, eu vou beber água. Tem 2 quilômetros, eu vou beber água. A água eu vou naturalmente, vou dar uma golada de água, na hora que eu estou surfando, eu aproveito a ondulação e surfo, ah, mas a entendi. suplementação é aquela coisa certinha, tá? E aí eu já monto um planejamento meu, porque numa prova de 42, imagina eu vou suplementar 7, 14, 21, 28, 35, né? E aí, de repente, eu posso até fazer uma últimazinha em 40, mas imagina 5 só gel, aquela coisa doce demais. Cara, não dá, Pois eu já é. vou começar a ficar enjoado, né? Apesar de já ter achado o meu gel ideal, que eu tomo, não fico enjoado, é uma marca específica que eu falei assim, cara, esse pode me oferecer outros, mas esse é a minha marca específica para levar. Eu levei para o Havaí, falei assim, André, mas tem um monte lá, mas eu gosto desse, né? E aí eu vou alternando, né, nesse set, né? Eu já começo com uma palatinose né, eu lembro que você falou assim, André, mas cápsula de sal, eu assim, cara, cápsula de sal é uma coisa que é a única coisa que a gente. Eu falo assim, André, é uma coisa que fica na minha cabeça também, né? Igual, cara, é religião, né? Aquilo ali tá na minha cabeça, a cápsula de sal funciona comigo, então não posso tirar ela de mim, não. Então eu vou tomar, né? Cápsula de sal com É, uma leva com você. cafeínazinha, uma cafeína e a palatinose. Aí no 7º quilômetro, é, o gel. E depois ver essa história da jujuba, né? Que tipo, é uma delícia, né? Tem uma jujuba americana que eu gosto lá, que é uma jujubinha redonda, que é de abacaxi, que tem 6 gramas de carboidrato, e tem uma nacional agora também, acho que são 6 ou 8 gramas, que eu comprei agora para levar. E aí eu coloco a jujuba, e aí eu vou alternando, né? Então eu repito esse ciclo depois, né? No 42 eu não repito o palatinose, eu repito o gel, porque palatinose tem que preparar, mas eu vou repetindo esse ciclo até terminar a prova. E uma castanhazinha, né? Eu boto bastante sal na castanha, enroladinho no plástico, eu vou lá, É melhor. puxo e É como a melhor. castanha, e como a castanha. Melhor Melhor que a que cápsulazinha de sal. sal. É. Então, mas isso tudo você testou antes Tudo, de fazer sempre, lá? sempre. E já fiz isso em várias provas assim, até porque tenho de Molocabra eu vou para o meu 6º ano, se não me engano. Então eu já fazia isso já, né, nas provas de Molocabra. É porque às vezes eu vejo as pessoas assim, querendo usar umas coisas que nunca usaram antes, que não vão sem planejamento, né? E aí querem fazer as coisas que nunca fizeram e querem fazer no dia da competição. Tem tudo certo para dar errado. Já basta ali o que você tinha de volume que você tinha que remar, o tempo, né? Enfim, você tinha que voltar lá para o seu hotel, descansar, etc. E você ainda, de repente, começar a usar surpresinhas para você correr o risco de começar a passar mal em pleno mar lá, enfim, vomitar, essas coisas todas. E a chance disso acontecer é grande, né? Tem qualquer questão, até mesmo gastrointestinal. Sim, Qualquer situação gastrointestinal que o pessoal imaginar. A chance de acontecer é grande. Por isso eu falei da alimentação, porque com certeza até o tempero, né, que se usa lá é diferente do nosso. né? Tá? Então a chance de dar algum problema nessa situação é grande também. E aí por isso que muitas vezes quando a gente orientava antigamente lá no comitê, né, a,
as pessoas, se pudessem, né, levar o que vai consumir. Ou já ter alguns locais alvo já para irem lá e se tem um supermercado, uma coisa assim, ainda mais hoje tem internet, né? Entrar e procurar e ver o que tem ali e do que se aproxima mais do que a gente você se alimenta. O As paladar é muito preferências diferente, é né? O muito. paladar deles é muito diferente. É É, muito porco, porco desfiado com repolho e costela, né? Aí você fala pois é, assim, cara, nunca o brasileiro, né, vai chegar numa prova séria, vai comer um porco desfiado com repolho, né, e um arroz em formato de scoop de sorvete, né? E aí o que acontece? O jantar à noite, antes da prova, no ano passado eu não participei, né? E esse ano eu também não participei, né? Eu já estava aquela coisa assim, de fazer um macarrão com molho branco e atum. Então foi perfeito, né? Isso assim, já deu certo no ano, então vamos fazer esse ano de novo. Já o molho que a gente já conhecia que era bom, o atum que já sabia que era bom, e o macarrão, tipo, a chance de dar errado no macarrão já é baixa, né? é É mais. baixa. É mais É. difícil. Porque, por exemplo, a experiência que eu tenho disso em Tóquio, lá em Lima, cara, eu passei mal todas as vezes, Né? por causa da diferença de tempero. Eu ia lá no restaurante da Vila, diferença de tempero, e eu passava mal. Entendeu? Isso é muito comum. Isso se espalha assim pela Vila. Ah, sim, Então, você é um assim, poodle, você é um poodle, poodle. não Eu não vou sou não, passar mal, não. Vira-lata não passa mal, não. A gente tem faço não, precaução, mas, pô. faço. Se não fosse só eu falaria que eu era pudo, mas não é. Pô, tinha gente lá botando os bordos pra fora assim, vomitando mesmo. Tinha treinador que não conseguia acompanhar o atleta, tava vomitando, ficava passando o dia inteiro no. Então, Caramba. o negócio fica meio estranho mesmo, entendeu? Então, a questão da alimentação é uma coisa que as pessoas têm que olhar. Para a competição que você foi, né? É primordial, Sim. certo? Vamos lá na prova lá de 54, lá no. Conta pra gente como é que foi essa É, é, competição no outro final de semana. posso falar de psicologia também? Posso. Pode, fica à Vamos lá, vontade, fica à vamos lá. vontade. Antes de entrar para a prova de 54, eu vou assim, eu tenho eu não fico nervoso em prova, em nenhuma prova, né? Mas na prova, né? Hoje eu consigo ficar mais controlado assim. Mas antes da prova, eu tenho crise de ansiedade, né? Assim, prova, eu lembro que assim, cara, até no jogar squash, eu falo assim, cara, nunca mais eu vou jogar squash porque eu fico 2 dias assim, caramba, tipo, fico fora, né? Assim, e na prova, cara, vai dormir, eu não consegui dormir, eu não consegui dormir a noite, não a noite, 2 noites praticamente eu fiquei com uma ansiedade, respiração, que você fica doido para chegar e você não sabe se você vai completar. Porque, cara, é muito desafiador, é muito, muito desafiador. Tem um brasileiro que ele no YouTube, né, que toda prova tem uma entrevista, ele fala que ele fica doido para chegar, ele fica doido para entrar no canal. Quando está no canal, ele está doido para sair, e quando ele sai, ele quer voltar de novo. Eu, quando saí, eu não queria voltar de novo, não. Eu falei assim, eu nunca mais faço esse negócio. Mas é super desafiador, né? Então, um dia anterior, eu ficava muito, assim, respiração, eu não conseguia ficar normal. Mas na hora da prova é diferente. Na hora que toca a buzina, levanta a bandeira, eu já entro, eu fico cego, né? Eu fico cego. E aí aconteceu, o meu planejamento, o que eu fiz? Planejamento durante a prova, que é o principal, né? Eu escrevi tudinho, botei para o barco, né? Para me ajudar também nisso. É, e aí, o que eu fazia? Eu podia parar o barco, né? Eu posso parar o barco, só não posso encostar o barco. Então, eu tinha uma camelback, e aí, outra coisa, eu usei a camelback no final de semana, e aí, quando eu cheguei lá no Havaí, eu fui procurar, só tinha uma camelback. Cadê a segunda camelback, que é a que eu mais gosto, que é a minha velhinha, que ela abre e dá para botar mais água? Eu esqueci. Aí eu falei assim, tá bom, preciso comprar outra. E aí comprei outra camelback lá, e aí ficava alternando. Deixava sempre uma no isopor com água gelada, né? Minto, deixava ela lá e tinha que encher com água gelada, e a minha que eu fui para a prova. Então, a cada 7 quilômetros eu suplementava, e a cada 21 quilômetros eu parava o barco. Então, eu tinha 2 paradas de barco. Só o que aconteceu? Eu fiz a suplementação início, fiz a suplementação 7, fiz a suplementação 14, tudo direitinho.
Quando chegou na 21, tá? Eu estava na frente de todo mundo. Tava, e assim, eu olhava para trás, assim, meu retrovisor, tava todo mundo atrás de mim. E eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou só suplementar no 28. Eu só vou parar o barco no 28. E foi o maior erro da minha vida, né? Quase que eu paguei a prova inteira por causa disso. Que é garoto isso, né? Porque assim, mas ao mesmo tempo você fala assim, eu vou parar o barco e para você, você acha que ninguém vai parar o barco. Eu assim, cara, ninguém vai parar o barco. Todo mundo está planejado para conseguir remar 54 quilômetros com aquela mochila de hidratação e os suplementos todos, né, nas cartucheiras. Eu não parei, parei no 20, no 28. Essa eu paguei um preço mega caro, muito caro. Porque no 28 eu ia tomar uma palatinose, né, com Gatorade, ia dar-lhe eu ia tipo, botar minha glicose lá para o alto, a energia no nível mais alto, Porque o e ia conhecimento comer prévio você tinha adquirido isso. já, né, também. E aí ia embora. Só que não, eu falei assim, não, vou tomar só um gel. Tomei um gel no 21 e fui embora. E aí, quando chegou mais ou menos na 32º quilômetro, eu comecei a dar defeito. Né? Eu olhei para o barco e falei assim, eu vou parar. Né? E, cara, e você ir para uma prova dessa não é, Flavinho, hoje, pô, nosso treino daqui a pouco, não é? Uma prova dessa, É, cara, requer é, muito tempo e muitos anos, né? Nisso, é, né? é, é. No primeiro ano você vai conhecer, no segundo ano você quer dar o seu máximo, né? E aí eu lá, eu assim, eu vou parar e o cara do barco, esse capitão do barco, foi um cara incrível, porque ele me botou na linha perfeita e ele ficava com o telefone, né? Ele abriu o telefone que tinha um sistema de GPS com todos os atletas e ele falava assim: "Você tá na frente". Eu falei assim: "Cara, esse cara só tá querendo me agradar". Tá na frente. E eu tava na frente do peruano, tá? O peruano hoje, o melhor cara do Brasil hoje, que era do Brasil, um cara que eu competia, nunca ganhou do peruano. Teve prova agora, fora hoje, atualmente, o nosso melhor cara hoje de race, de distância, né? Que ele é patrocinado, ele mora fora, não ganhou do peruano. Então, esse cara hoje, ele está no momento dele, né? 26 anos. E eu estava na frente na prova. Né? E aí, assim, eu não acreditei. Assim, cara, não, mas porque o cara me botou numa linha perfeita. Eu estava perfeito. Mas, e aí chegou, comecei a ter cãibra na prova. E aí começou cãibra na mão. Ah, mão, lembrei de você lá em Santa Maria, né? Mão, aí, não, mas mão dá um jeito. Eu mudava a minha pegada. E aí, de repente, Aham. começou cãibra aonde? Então, cãibra no tríceps. Aí eu começava a ficar com o braço mais esticado. E aí eu caí da prancha. Na hora que eu caí da prancha, meu grande dorsal deu cãibra. Na hora que eu fui, na hora que eu fui sentar na prancha, deu cãibra na coxa e depois deu cãibra no trapézio. Eu assim, acabou a prova, né? Eu acho que eu vou morrer aqui porque preciso continuar. Aí eu mandei e falei assim, cara, eu vou parar. Aí foi engraçado que o cara do barco, ele é tudo pescador profissional, né? O cara levantou uma peça de carne seca, ele levantou perguntando se eu queria uma peça desse tamanho assim, ó, uma peça de carne seca, queria se eu queria um pedaço de carne seca. Que esse maluco leva uma carne seca pro mar? Né? Eu falei assim, cara, é muito doido. Aí a Fernanda falou assim, não, não. E aí eu falei assim, cara, aí nessa hora passa tudo da sua vida, né? Passa no momento que você nasceu, adolescência, tudinho, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou desistir, cara, eu vou entrar num barco, cara, todo esse investimento de tempo financeiro acabou. E aí assim, isso foi um pedaço de tempo só, porque se você pensar mais, você desiste. Eu assim, não, cara, eu vou. E aí eu parei o barco, tomei um Gatorade, comi, botei sal para dentro, isso, ganhar beijinho, vai, beijinho. Sal para dentro, isso. Eu já comi o meu fone, peraí. Sal para dentro, e aí eu comecei a melhorar um pouco, né? Vou falar para você que eu fiquei 100%? Não fiquei 100%, Não, não, né? não vai, Eu já não dá fiquei tempo. cansado, porque depois que você cai, você não pode deixar. Mas aí eu comecei, e fora que a hidratação, o que aconteceu? A Camelback nova era mais fechada, o zíper dela não abria todo, a mangueira dela era a bolsa, tinha uma outra bolsa. Na hora que a Fernanda botou a água, eu fui puxar, a água não vinha. Eu tinha que apertar a Camelback para baixo para esticar, então já fiquei debilitado de água. E isso já me incomodava, mais um fator para me incomodar durante a prova. E porque o mar, cara, extremamente. O início do mar, uma pena que não filmaram a metade do mar.
eu falo para algumas pessoas, o mar era giga, tipo, ondulação de 4 metros, né? Oceânica, né? Não é uma ondulação que quebra, quando Aham. você olha na beira da praia, é lá para fora. E tinha momentos que eu falei assim, cara, será que eu desço nessa? Né? Não é fácil. Primeiro para descer, como que eu falei, é conquista. Você vai ganhando velocidade, vai 8 por hora, 9, 10, 11 e entra. Imagina isso, potência o tempo todo, e eu tendo ainda que ajeitar minha camelback, né? E aí foi tudo que eu acho que foi um teste para você, não, cara, você vai passar por isso tudo e você vai embora. E aí foi, consegui acertando, né, contando os minutos para acabar, porque assim, não foi fácil, né? Não foi fácil, foi a prova mais difícil da minha vida. E terminei, né? Depois que você termina, assim, cara, assim, valeu a pena a cada minuto, né? Mas você fala assim, nunca mais na minha vida eu volto para esse lugar. Mas depois Já, volta. já mudei de ideia, já mudei de ideia. Então, ou seja, por uma falha, foi falha de planejamento, posso usar essa palavra, ou foi qual a palavra melhor? O que você acha que aconteceu? Cara, o problema é que você tá tão bem, é esse que é o problema. Você Aham. tá tão bem, você tá o Autoconfiança. super-homem, você passou os caras que você, cara, já acompanha, já fez a 11ª ou 12ª vez a travessia, tá? O cara ficou em terceiro. Você escuta que você está em primeiro, e você fala, cara, eu tô muito bem, pô, não preciso nem mais parar barco. Eu falei assim, no momento assim, não vou nem parar mais barco. Eu vou embora, tô muito bem, eu vou beber uma aguinha, tomar um gel, comer e tomar uma jujubinha, né? É esse que é o problema. Não pode, sempre, mas eu sempre falei com todo mundo quando a gente vai fazer Santa Marta, não pode deixar quebrar. Se quebrar, ferrou, tá? Então, e aí, é esse ponto que eu queria chegar, exatamente, é o que você falou. Se quebrar, ferrou. Né? Mas que o momento que quebra é o momento que já a quantidade de glicose, dos eletrólitos, já está tudo lá embaixo, é tudo foi pro saco. E aí é o que a gente fala, a gente trabalha na prevenção, é antes de chegar, antes de acontecer. Por isso que eu falei, né, a gente está falando do planejamento, disso tudo, porque tudo é trabalhado com antecedência, para não chegar lá, para não chegar a quebrar. Porque quando bate a fadiga de verdade, né, que esse é o processo de fadiga, aquele momento ali você até você fez, vai lá, mas não dá tempo de você recuperar totalmente. Uma coisa é você vir na manutenção, porque quando você vai suplementando, você vem na manutenção daqueles níveis. E aí, se você caiu, o teu cérebro não te alertou. Que as pessoas acham, eu senti, eu sinto. Não, você não sente. Não, você não percebe. Na hora que você sentir, na hora que você perceber, já é tarde Já demais. era. Já era. E as pessoas acham que elas sentem. Né? Por isso que eu falo que tem que medir as coisas. Para justamente você entender como é que você funciona. E quanto mais medidas você faz, mais você entende como você funciona. E aí você entendendo, você traz esse conhecimento para o seu dia a dia. Até para as tomadas de decisões, até para situações que às vezes você, como tá no mar, situações que você não está, tem algumas coisas que vão acontecer que não é esperado, não é planejado. Tem situações que vão fugir ao controle mesmo, faz parte desse tipo de competição. Mas a gente tem que chegar nesses locais o mais planejado possível. E o planejamento vem